Hoje nós vamos falar de uma coisa muito boa. Eu quero saber aqui quem gosta de dormir. Dormir é uma delícia, não é verdade? Mas entre gostar de dormir e ter uma noite de sono de qualidade existe uma enorme diferença, né? Eu imagino que você já saiba que a falta de sono ou a falta de ter uma noite de sono de qualidade afeta muitas áreas da nossa vida. Mas você sabia que afeta diretamente a sua perda de peso? É isso mesmo! Como nós sabemos, o aumento de peso é uma questão multifatorial, ou seja, existem muitas causas por trás do excesso de peso, e noites de sono mal dormida podem ser uma delas. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Juliana Soares. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como a falta de uma boa noite de sono pode afetar a sua perda de peso e o seu emagrecimento. E fala a verdade, como é maravilhoso a gente ter uma noite de sono de qualidade, não é? Com uma noite de sono reparadora, você acorda bem disposta, com energia para começar bem o seu dia, com a sensação de que realmente você descansou não só o corpo, mas a mente também. Tem gente que gosta muito de dormir. Outras pessoas não gostam tanto assim, mas o fato é que todos nós precisamos de uma noite de sono de qualidade para ter um bom funcionamento de todo o nosso organismo, inclusive de algumas funções bem específicas relacionadas ao emagrecimento. E para garantir também que o corpo não fique sobrecarregado com toda a nossa correria do dia a dia. Afinal, durante essas horas de sono, nosso corpo recarrega as energias, restabelece as células, recupera o nosso sistema imunológico e muito mais. Por isso, você já sabe que eu vou te pedir agora, se esse assunto te interessa, ou se você conhece alguém que tem dificuldades para dormir. Primeiro, já curte esse vídeo. Assim, gente, o YouTube entende que esse assunto é importante e ele manda esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir. Segundo, compartilha com aquele familiar ou com aquele amigo que tem dificuldade de ter uma boa noite de sono, que eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa assim. Então vamos lá. Por que, afinal de contas, ter uma noite de sono reparadora é tão importante? Bom, existem inúmeros motivos e alguns deles é que uma noite de sono bem dormida é capaz de transformar o dia de qualquer pessoa. E quando isso se torna uma rotina, vai melhorar muito a nossa qualidade de vida. E você que tem dificuldades para dormir deve saber bem como é passar muitas horas na cama e acordar no outro dia cansada, sem disposição, com aquela sensação que você simplesmente não descansou nada, porque na verdade não descansou, né? E se você tem um sono muito picadinho, fica acordando o tempo todo, de fato você também não descansou, porque com tantas interrupções você pode acabar não completando os ciclos do sono que são extremamente necessários para realizar a reparação do nosso organismo. Falando nesses ciclos, vamos dar uma relembrada? Porque o ciclo do sono reparador é composto por 5 fases dividido em 2 etapas. Na primeira à quarta fase acontece o sono não REM e na última etapa acontece o sono REM. Vamos então entender direitinho como funcionam todas essas etapas e quais os benefícios delas? Na primeira fase é onde começa aquela sonolência, onde você começa a sentir aquela preguicinha, geralmente começa a abrir a boca e percebe que já está querendo dormir. Quando você adormece, mas ainda está nessa primeira fase do sono, você pode ser facilmente acordada. Sabe aquele cochilinho, mas que você ainda percebe os movimentos da casa, percebe as pessoas que estão conversando? É porque você ainda está na primeira fase do sono, que geralmente dura em média de 5 a 15 minutinhos. Já na segunda fase, a nossa atividade cardíaca fica um pouquinho mais reduzida, os nossos músculos ficam mais relaxados, a temperatura do corpo começa a cair, geralmente você começa a puxar aquela cobertinha que dá um certo friozinho, e agora você já não percebe tantos barulhos externos. Fica um pouquinho mais difícil de te acordar. Na terceira fase e na quarta, você já começa a entrar num sono um pouco mais profundo. E logo após a quarta fase, você entra no famoso sono REM, onde os nossos olhos geralmente se movimentam um pouco mais rápido, a temperatura
a frequência respiratória e cardíaca voltam a aumentar e geralmente acontece uma intensa atividade cerebral, que é onde ocorrem os nossos sonhos. E é nesse momento que o que nós aprendemos durante o dia é processado e armazenado no nosso cérebro. Por isso, gente, o sono REM é essencial para a nossa memória, para a nossa recuperação emocional, para melhorar o nosso humor e a nossa criatividade. A nossa atenção também é melhorada. O ciclo completo de uma noite de sono é extremamente importante para garantir o nosso equilíbrio físico, químico, mental. E esse ciclo tem que se repetir algumas vezes durante a noite. Então, se você passa a noite de sono mal dormidas, ou você acorda o tempo todo e tem dificuldades para completar essas fases do sono, isso pode resultar em mais irritabilidade, em alguns casos até depressão e dificuldades com a memória. Excesso de peso também é uma dessas causas e muitos outros problemas que podem atrapalhar a vida de qualquer pessoa. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem com algum grau de insônia. Agora vamos falar um pouquinho mais especificamente a relação entre a falta de sono e o aumento de peso. Como nós sabemos, os hormônios são fundamentais para a nossa saúde e para o equilíbrio do nosso corpo em geral. E a baixa produção de alguns hormônios essenciais para o emagrecimento estão diretamente relacionadas com noites de sono mal dormidas. E é claro que conforme nós vamos envelhecendo, a diminuição da produção desses hormônios é natural também, principalmente depois dos 30. Mas o nosso estilo de vida também pode colaborar para uma queda mais acentuada na produção desses hormônios que são tão importantes para a nossa saúde. Deixa eu te dar aqui alguns exemplos. O GH, que é conhecido como o hormônio do crescimento, na fase adulta continua tendo uma função extremamente importante. Na infância, como nós já sabemos, ele é responsável pela estatura e pelo crescimento ósseo. Quando nós nos tornamos adultos, ele continua sendo importante para quem quer perder peso, porque ele é que estimula a redução de gordura corporal e a manutenção da quantidade de massa magra. Um outro detalhe também muito interessante é que quando os níveis de glicose no sangue estão muito altos, o GH não é liberado adequadamente. Por isso, se você faz uma alimentação muito rica em carboidratos, principalmente carboidratos refinados, pouco tempo antes de dormir, isso vai atrapalhar a produção do seu GH, porque os níveis de insulina vão estar muito mais altos durante a madrugada. Inclusive, o nosso metabolismo, que também é importantíssimo para que nós consigamos manter um peso saudável, também fica mais lento quando nós não dormimos o suficiente. Porque o corpo entende que se você não dormiu bem, ele vai precisar economizar energia e isso vai colaborar também para o seu aumento de peso. Outra questão que também está relacionada ao emagrecimento é o aumento da produção da grelina. A grelina é um hormônio produzido do nosso estômago que auxilia na nossa digestão e também aumenta a nossa fome e estimula o nosso apetite. E quando nós não dormimos bem ou dormimos pouco, ela pode ser produzida em uma maior quantidade, o que vai aumentar a nossa fome e a vontade de comer. As noites mal dormidas também afetam a leptina, que ao contrário da grelina, ela promove a sensação de saciedade. E esse também é um hormônio produzido durante o sono, gente. Por isso, uma produção de leptina maior que a grelina é importante na regulação do nosso apetite e para nos ajudar a controlar as compulsões alimentares, que é quando geralmente a gente sente aquela vontade quase que incontrolável de comer. Então, quando nós não dormimos bem, nós podemos produzir mais o hormônio da fome e menos o hormônio da saciedade. E com certeza esse fator pode dificultar muito o seu emagrecimento. Outros hormônios que ficam atrapalhados quando nós sofremos com a privação de sono é a adrenalina e o cortisol, que eles podem aumentar quando nós temos noites de sonos mal dormidas, causando assim o estresse. E o estresse, quando está num nível muito alto, impede também a queima de gordura e a formação de massa magra.
além de aumentarem os níveis de açúcar no nosso sangue, o que também vai dificultar a perda de peso. O mesmo acontece com a insulina, que é um hormônio que age no controle do açúcar no nosso sangue. A habilidade que a insulina tem de regular os níveis de glicose no nosso sangue diminui 23% após uma noite de sono mal dormida. Olha esse dado como é importante. E justamente é por esse motivo que pessoas com insônia têm maiores chances de desenvolver inclusive o diabetes e a hipertensão, por exemplo. Agora, um organismo descansado vai promover um melhor equilíbrio de todos os hormônios que são aliados a um estilo de vida mais saudável e são tão essenciais para prevenir, inclusive, algumas doenças e para manutenção ou para perda de peso. E essas são apenas algumas consequências que a falta de sono pode nos trazer. Por isso é imprescindível que nós procuremos respeitar os limites do nosso organismo. É recomendado que uma pessoa adulta durma em média ali de 7 a 8 horas por noite para melhorar a sua qualidade de vida e adquirir mais saúde. Mas como a nossa vida é bem agitada, tem tantos afazeres, né? A gente tem o estresse do dia a dia, essa missão não parece ser tão fácil. Por isso, no final do vídeo, eu quero te passar 3 orientações. Existem algumas delas, mas eu verdadeiramente acredito que essas que eu vou te passar aqui são muito importantes e que, se forem colocadas em prática, podem em pouco tempo te ajudar a transformar as suas noites de sono. E além de te proporcionar mais saúde, ainda irão colaborar com a sua perda de peso. Mas antes, deixa eu compartilhar com você também um estudo que foi feito em uma universidade dos Estados Unidos, onde 68.183 adultos foram submetidos a testes de sono por 16 anos. E hoje já existem muitos estudos científicos comprovando a relação entre a falta de sono ou as noites mal dormidas, com muitas interrupções e o aumento de peso. Nesse estudo, por exemplo, que foi feito com 68.183 adultos, eles puderam comprovar ao final dos estudos que as mulheres que dormiam 5 horas ou menos por dia aumentaram em um ganho de peso de mais de 1 quilo por ano em relação às mulheres que dormiam pelo menos 7 horas por noite. Ou seja, no final dos estudos, as mulheres que tinham problemas para dormir estavam com pelo menos 15 quilos a mais do que as mulheres que tinham uma qualidade de sono melhor. Outra questão muito importante, gente, é que horário nós devemos ir dormir. E como em muitas áreas da saúde e da ciência existem posições diferentes, em relação ao horário de dormir, também existem algumas posições. Existem aqueles que apoiam que o sono noturno realmente é o mais saudável, porém não importa muito o horário que você vai dormir. E há outros que alegam que o horário de ir dormir é tão importante quanto as horas de sono. E eu particularmente fico com essa segunda opção. E eu já vou te explicar por quê. Eu quero te convidar a voltar um pouquinho no tempo. Nossos antepassados geralmente acordavam com o sol, realizavam suas atividades durante o dia, porque quando anoitecia, não tinha energia elétrica e não dava para fazer muitas atividades à noite. Por isso as pessoas geralmente costumavam dormir bem cedo. Mas hoje em dia, como nós temos luz elétrica a qualquer hora, isso possibilitou que nós realizássemos muitas atividades à noite e a cada dia muitas pessoas estão desenvolvendo o hábito de dormir cada vez mais tarde. Porém, nós também temos o nosso relógio biológico, que é regido pelo ciclo circadiano, que regula as funções do nosso organismo. E como tudo que Deus fez é perfeito, esse relógio tem horários certos para desenvolver as suas atividades. Ele regula as funções do nosso organismo durante o dia e quando começa a anoitecer, ele começa a preparar o corpo para ir dormir e para fazer, digamos assim, a limpeza do nosso organismo e algumas reparações extremamente necessárias. Por isso, ele está diretamente ligado à iluminação do ambiente, ou seja, o nosso organismo faz diferença sim entre o dia e a noite. Quando existe menos luz, o nosso cérebro recebe essa informação
que precisa começar a produzir mais melatonina, o que fará com que nós sintamos o sono. Já na claridade, há uma liberação menor desse hormônio, fazendo a gente acordar. Por isso, gente, trocar o dia pela noite ou ir dormir muito tarde não é natural para o nosso organismo. E cedo ou tarde ele vai começar a ficar desequilibrado, porque ele não está conseguindo realizar plenamente as funções noturnas, porque você está acordada. E isso pode trazer sérias consequências para a sua saúde. Agora, embora a recomendação mais comum ali seja dormir entre 7 e 8 horas por dia, a duração ideal do sono varia um pouco de pessoa para pessoa. Enquanto alguns indivíduos se sentem plenamente descansados com 7, 8 horas de sono bem dormidas, há aqueles que precisam dormir um pouquinho mais, até umas 9 horas para se sentirem bem. O mais importante nesse caso é você descobrir o quanto tempo de sono você precisa por dia e procurar respeitar esse tempo o máximo possível. Assim, as suas horas acordadas serão mais produtivas e com muito mais energia. E se você tem o hábito de ir dormir muito tarde, comece aos pouquinhos a acordar mais cedo. No começo até pode ser bem desafiador. Você pode se sentir mais sonolenta, indisposta durante o dia, mas como nós sabemos, tudo é uma questão de hábito e aos poucos você vai se acostumar. Afinal, manter a sua saúde e ajudar na manutenção de um peso mais saudável valem a pena, não é? Alguns especialistas defendem que nós deveríamos ir dormir no máximo até as 22 horas para não atrapalharmos o nosso relógio biológico e as funções que ele desempenha no nosso organismo. Porém, cada um de nós tem a nossa realidade. O importante é você entender que quanto mais tarde você for dormir, o seu corpo estará sendo prejudicado e a sua perda de peso também. Ok, agora que nós entendemos que o sono tem muito a ver com a nossa perda de peso, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de sono? Já que nós entendemos que uma boa noite de sono tende a melhorar o nosso humor, a nossa capacidade de raciocínio, combate a ansiedade, gente, favorece a memória, é importante para nossa renovação celular, ajuda na prevenção de doenças, fortalece o nosso sistema imunológico, diminui o nosso apetite e favorece o nosso emagrecimento. O que nós podemos fazer então para melhorar as nossas noites de sono e colher todos esses benefícios? Porque é muita coisa boa, né? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas o nosso universo é regido por leis. Nós gostemos delas ou não, elas fazem parte todos os dias da nossa vida. Desde as órbitas dos planetas, ao posicionamento do Sol, a gravidade que nos mantém aqui na Terra, né? Tudo tem sua ordem, tudo tem o seu lugar. E com o nosso corpo não poderia ser diferente. Existem leis naturais que, se são seguidas, elas vão promover a nossa saúde e nosso bem-estar. Porém, quando essas leis são descumpridas, elas também trazem suas consequências. Como a gente já conversou nesse vídeo, a nossa vida está cada vez mais agitada, mais corrida, né? Eu sei disso, para mim também. Se a gente não parar para analisar um pouquinho e corrigir o que nós estamos fazendo de errado com o nosso corpo, inevitavelmente nós vamos colher o fruto desse desequilíbrio. Muitas vezes a palavra rotina soa como algo ruim, né? Arbitrário, que tira a nossa liberdade. Porém, eu quero te convidar a olhar com outros olhos. Perceba que a rotina pode te trazer experiências boas, como, por exemplo, te proporcionar mais tempo de qualidade para você realizar as atividades que você gostaria de realizar durante o dia. Porque se você vai deixando a vida te levar, muitas vezes dá a sensação que você fez tantas coisas, mas não fez o que realmente você precisava fazer. Com o sono não é diferente. A gente precisa de uma rotina sim para dormir melhor. Por isso, o horário que você vai se deitar é muito importante. Porque se a cada dia você vai dormir em um horário diferente, o seu cérebro se sente confuso, ele nunca sabe qual é a hora certa de descansar. Ficar navegando nas redes sociais próximo ao horário de ir dormir ou ir para a cama com o celular é ainda pior.
nós já temos uma quantidade bem relevante de estudos científicos que comprovam que a luz emitida pelos aparelhos celulares, pelos tablets, computadores e até TVs atrapalham a produção da melatonina. E sem a produção adequada desse hormônio, nós não sentimos o sono. A alimentação também influencia diretamente na qualidade do nosso sono e na produção de muitos hormônios, como a gente já conversou aqui. Então, o que você vai comer, a quantidade e o horário também são questões importantes. Por isso, nós precisamos começar a adaptar nossa rotina noturna à chamada higiene do sono, que nada mais é do que a organização de hábitos e atividades buscando a melhorar a qualidade do seu sono. E existem algumas adaptações que podem ser feitas para a gente dormir melhor. Porém, eu gostaria de te passar agora aquelas 3 que, na minha opinião, são as que promovem resultados mais rápidos. Então vamos para a nossa primeira dica e talvez a mais desafiadora de todas. Se programe para se desligar das redes sociais, programas de TV, pelo menos 2 horas antes de dormir. Meu Deus, Juliana! Isso mesmo. Mas essa dica só é para quem deseja dormir melhor e colher todos esses benefícios que a gente já conversou aqui. E acredite, eu sei que não é fácil, mas vá reduzindo gradativamente. Por exemplo, se você fica na cama com o celular, comece por aí. Fique no celular até a hora que você quiser, mas não vá para a cama com ele. Depois de algum tempo, comece a se desconectar do celular, quem sabe uns 10 minutinhos antes de ir para a cama. E assim por diante, as mudanças nunca precisam ser feitas todas de uma vez. Inclusive, você vai conseguir encontrar um tempinho a mais para realizar, de repente, algumas atividades que você não estava conseguindo fazer. Quem sabe começar a ler um bom livro, pode ser uma delas. É importante também você ir reduzindo as luzes da casa, os barulhos externos, para que o seu cérebro comece a entender que já está chegando a hora de você ir dormir. A dica número 2 é: procure ter alguma rotina de relaxamento alguns minutos antes de você se deitar, para que assim você reduza os níveis de ansiedade, de estresse e para que aconteça um relaxamento muscular, como por exemplo, tomar um banho morno, ouvir uma música tranquila, quem sabe fazer um pequeno momento de meditação e de agradecimento pelo seu dia, talvez uma massagem relaxante, enfim, procure fazer algo que te ajude a diminuir o cansaço e o estresse causado pelo dia a dia. E a dica número 3, cuidado com as refeições noturnas. Gente, eu sei bem, para quem sofre com ansiedade, como isso é difícil. Porque parece que você vai acumulando todo aquele estresse, ansiedade do dia a dia, e quando a gente chega à noite, a gente quer relaxar com a comida. Mas, como eu acabei de citar no passo número 2, existem outras formas de relaxamento que não vão prejudicar o nosso sono e o nosso emagrecimento. Vamos relembrar que a comida é um combustível, né, para a nossa sobrevivência. E embora, mesmo em estado de repouso, o corpo gaste energia, nós não devemos fazer uma alimentação muito calórica e pesada à noite, porque você não vai fazer nenhuma atividade tão intensa que necessite de muitas calorias. Daqui a pouquinho você já vai dormir. E se você come muita quantidade de comida e principalmente excesso de carboidratos refinados, como a gente já disse no começo do vídeo, esse excesso de glicose acaba dificultando a produção de alguns hormônios que são essenciais. Então, além de você ganhar peso, porque você está comendo mais do que você vai gastar, você vai produzir menos o hormônio da saciedade e vai aumentar o hormônio da fome, o que no dia seguinte pode fazer com que você queira comer ainda mais. E se não bastasse tudo isso, você possivelmente vai acordar se sentindo mais cansada, mais indisposta, porque você passou boa parte da noite com seus olhos fechados, mas o seu organismo não descansou o suficiente. Por quê? Porque ele passou boa parte da madrugada fazendo a digestão daqueles alimentos que você consumiu no período da noite.
Por isso, a última refeição do dia precisa ser a mais leve de todas. E, se possível, ela deve ser realizada no máximo até 2 horas antes de você ir dormir. Sabe aquele pedaço de bolo ou lanche que às vezes a gente tem vontade de comer? Dê preferência para comer esse tipo de alimento durante o seu dia, onde possivelmente você vai gastar mais energia. Além disso, também é importante você evitar produtos estimulantes, como o café, o refrigerante, chá preto, chimarrão, até o chocolate, por exemplo, porque contém cafeína e geralmente esses alimentos nos mantêm ligados por muito tempo. O ideal mesmo seria nem consumir muito esse tipo de produto, porque eles interferem no comportamento do nosso cérebro. Porém, se você não consegue, é bom evitá-los por pelo menos 6 horas antes que antecedem o seu sono. Por isso, aquele momento de relaxamento, de meditação, podem te ajudar, inclusive, a comer menos, porque quando a gente está se sentindo menos ansioso, mais relaxado, a gente consegue raciocinar melhor e escolher racionalmente um alimento mais leve. Porque quando a gente escolhe a comida baseado nas nossas emoções, além de nós comermos mais do que nós deveríamos, as escolhas geralmente não são as melhores. E claro que até essas mudanças se tornarem um hábito, nós sentimos uma certa dificuldade em colocar em prática. E tá tudo bem. Para você se manter firme e continuar motivada, porque não são nos primeiros dias que você vai perceber a diferença. Pode demorar um pouquinho. Por isso, é importante sempre você olhar para todos os benefícios que a sua saúde terá. E um deles será a maior facilidade da perda de peso. Então eu gostaria de te convidar a tentar a partir de hoje. Implemente essa higiene do sono na sua vida. Como em muitas decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, essa é uma rotina simples de ser executada, mas não será fácil. Porém, se você sofre com insônia ou você conhece alguém que tem dificuldades para dormir, com certeza vai valer a pena tentar. E eu vou ficar aqui na torcida. E se você puder compartilhar os seus resultados comigo, eu vou ficar muito feliz em saber. Por isso, eu quero pedir para você que, se esse vídeo fez algum sentido na sua vida, não se esquece de compartilhar com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa e que esse conteúdo vai poder ajudar. Como nós conversamos de muitas coisas aqui, vamos relembrar? Primeiro, você precisa sinalizar para o seu cérebro que já está chegando a hora de dormir. Por isso, se desconectar dos aparelhos eletrônicos e diminuir o barulho da casa, a intensidade das luzes, pelo menos 2 horas antes de você ir dormir, pode te ajudar. Procure implementar rotinas de relaxamento para diminuir a ansiedade, acalmar o seu corpo e a sua mente. Fazer uma refeição mais leve à noite também. Cuidado com a alta ingestão de carboidratos simples e refinados. Dê preferência para alimentos mais leves, porque alimentos muito pesados, além de dificultarem a nossa digestão, farão com que você sinta mais fome lá no dia seguinte. Como nós sabemos, para criar hábitos novos, nós precisamos repetir a mesma atividade por algumas semanas. Por isso, não deixa para amanhã, começa ainda hoje a conquistar uma rotina de sono reparador. E por que não dizer emagrecedor na sua vida? E claro, mesmo após ter melhorado a sua rotina de sono, se você ainda estiver sentindo dificuldades para dormir, é importante você procurar um médico especialista, porque o repouso restaurador é um dos melhores remédios naturais para melhorar o nosso estilo de vida. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ele te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo sobre saúde, emagrecimento e qualidade de vida. E como sempre, se ame, se cuide, muita saúde para você, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!